programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano! Eu sou a professora Aline Gack. E vocês sabem que se eu estou na área, é mais um dia de matemática na sua telinha. Viemos de 2 aulas maravilhosas de língua portuguesa com a professora Regiane e hoje vamos finalizar o nosso dia com uma aula de matemática. Eu vou vir aqui, dar os meus beijinhos do dia. Quero mandar um beijo super especial a uma vovó, a vovó Filomena, que sempre acompanha as aulas aqui do Centro de Mídia, certo? Quero mandar também um super abraço a todos da escola Arthur Segurado, que fica em Campinas, a todos da escola Paulo Setúbal e da escola Alexandre Ansaldo Mozilli. E, claro, um super abraço a todos que estão acompanhando as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Mas eu vou aqui, porque hoje tem um outro abraço super especial. Temos uma data muito legal que vai acontecer amanhã, que é o Dia dos Professores. E eu quero mandar um super abraço a todos, vou voltar aqui, Quero mandar um abraço a todos os professores, aos meus colegas, que super estão se reinventando, nessa pandemia, para levar um pouquinho dos ensinamentos da educação aos nossos pequenos, aos nossos alunos. Nós sabemos de todas as dificuldades, eu sei, sou professora de sala de aula e sei o quanto a gente teve que se reinventar para que a educação não parasse, Então, os meus mais sinceros abraços a todos os professores e muito obrigada, ok? Certo, pessoal? E vamos lá. Vou até explicar aqui uma coisinha para vocês. Essa aula ela é uma continuação de uma outra aula. É da aula que aconteceu ontem? Não, não é da aula que aconteceu ontem. É de uma aula um pouquinho mais antiga, não sei se vocês lembram, que era de análise de dados, Então, assim, eu dei essa primeira parte da aula sobre análise de dados, e aí eu me afastei por um período, e aí agora que eu voltei, eu estou dando a continuação, o fechamento dessa habilidade, ok? Então, hoje é de uma aula que a gente já teve há um tempinho atrás, tá? Mais ou menos um mês atrás, ok? Outra coisa que eu queria falar para vocês, nós realizamos muitas adaptações das atividades que constam no EMAI de vocês. Então, muitas das vezes, eu não trago a atividade na íntegra, do mesmo jeitinho que está no EMAI. Eu me baseio no EMAI e faço uma outra abordagem, tá? Até para que os professores possam utilizar o EMAI depois com as suas turmas, tá? Então, às vezes, vocês vão perceber que vão vir imagens do EMAI do 4º ano. Eu já utilizei imagens do EMAI do 6º ano, do livro do 6º ano. Então, isso é normal. Eu me baseio para fazer as adaptações, ok? Então, dito tudo isso, vamos à habilidade, ok? Então, vamos lá. Habilidade. EF05, MA24. Analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas, simples ou de dupla entrada e gráficos, colunas agrupadas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Certo? Então, vamos lá. A nossa aula hoje é sobre analisar dados estatísticos. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que foi a última aula. Eu vou dar os dados, todos os dados, e vocês vão analisar junto comigo. Mas eu só vou responder o que vocês me disserem. Então, estejam bem atentos e respondam aqui no chat, porque com as respostas de vocês, eu vou formular aqui, tá? Outra coisa, vou deixar agora, alguns professores estão pedindo para deixar um tempinho a tela para tirar o print. Então, toda vez que a tela estiver completa, eu deixo um tempinho para tirar aquele print, tá certo? Então, vamos começar? Vamos começar, galerinha. Analisando. Olha só esse texto. Vamos ler esse texto juntos? Então, vamos lá. Algumas pessoas estão dizendo que a aula é repetida. Não, pessoal, não é repetida. É dia 14, tá? 14 de outubro. Muitos acidentes de trânsito acontecem pela falta de responsabilidade dos condutores dos veículos, em não respeitar as sinalizações. Para saber mais sobre o assunto,
foi realizada uma pesquisa sobre o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil, de 2006 a 2017, que organizou as informações em um gráfico de colunas. Ok? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui, né, de colunas, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Quais são as informações que contém neles, né? Sobre as mortes no trânsito, né? Isso, muito bem. Inclusive, esse gráfico de colunas está disponível no caderno do aluno do 5º ano, volume 2, tá? Então, quem tiver o volume 2 em casa, vai encontrar este mesmo gráfico e pode utilizar na nossa aula de hoje, ok? Volume 2. Quem não tiver, não tem problema nenhum, porque vai poder fazer as atividades aqui junto comigo, tá? E aí você pode o quê? Anotar no seu caderno e quando você estiver com o volume 2 em mãos, você só vai repassar essas respostas. Lembrando que eu realizei algumas adaptações, então nem todas as perguntas estão assim, ó, certinho lá no EMAI, ok? Então vamos começar. Em todos os nossos slides da aula, vocês vão ver que tem o gráfico, eu deixei para vocês analisarem mesmo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar a telinha um pouquinho, eu quero perguntar uma coisinha para vocês. Aqui. Oráculo, você consegue fechar para mim o gráfico, por favor? Isso. Vamos explorar esse gráfico? O que contém nesse gráfico? Vamos lá. O que contém nele? O que a gente enxerga nele? Diz para mim aí no chat. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Observando esse gráfico, quais são os dados que eu enxergo nele? E aí? Barras e números, a Pamela falou. Tem a fonte, isso mesmo, a Giovana falou da fonte. Que tá aqui, ó, fonte, vias seguras, né? Desculpa, eu escrevi em cima, mas dá para ver. Que mais, pessoal? Os números, tem o título, muito bem. Aqui, ó. Esse gráfico tem um título. Que mais, pessoal? A contagem do tempo, né? Que no caso são os anos. A informação de quantidade. Então, assim, ó, observando essa imagem, nós conseguimos visualizar vários dados, né? Fonte, título, a quantidade, sobre o que é, né? Então, assim, a gente tem várias informações aqui. Dito isso, a gente já explorou o gráfico, agora a gente vai se basear nele para responder algumas questões. São vocês que vão responder, certo? Então, vamos lá. Questão A, para a galerinha do 5º ano, super investigativa. Em que ano houve o menor número de mortes no trânsito? E de quanto foi? São duas informações, percebam. Oráculo, fecha para mim, por favor. Ó, arrasou! Vou repetir a pergunta enquanto vocês ficam aí observando, tá? Em que ano houve o menor número de mortes no trânsito e de quanto foi? E aí, tá chegando o ano. O ano tá chegando 2017. Mas e a quantidade? Só tá chegando o ano. A pergunta não é só o ano. E aí? É 2017. Vocês estão certos, mas a gente também tem a quantidade. Ó, pro Isolete falou a quantidade certa, agora o Benício também falou, muito bem. Vamos aqui, ó, juntos. Então, ó, a gente encontrou 2017 como o ano que teve o menor número de mortes. Por quê? Aí é meio que óbvio, né? A nossa barrinha está mais baixa, né? E aqui o valor, né, pessoal? A quantidade, na real. 36.430 mortes. Eu vou preencher aqui, tá? Então, primeiro é o ano, 2017, certo? E a quantidade, né? 36.430. Ok? Vamos para a pergunta B? Em que ano houve o maior, agora é o maior, é o inverso, o maior número de mortes no trânsito? E quando foi? E aí? Agora é o maior e quando foi? Giovana disse o ano, mas não disse a quantidade. E aí? E a quantidade? Todo mundo está dizendo só o ano. Vamos analisar os dados aí, ó. Dá uma olhadinha aqui.
O ano está correto, ó, vou dar até o spoiler, 2012. Mas e a quantidade, hein? Isa, Júlia e Cainã responderam corretamente. Vamos lá? Por que 2012? Porque é onde a barrinha está maior, né, no nosso gráfico. Então, 2012. E aqui nós temos a quantidade. Ok? Vou colocar aqui no nosso quadro. Então, o ano 2012, certo? E a quantidade 46.051. Agora é a hora do print da nossa telinha. Lembrando que aqui nós temos as informações de quando e quanto foi, né? O maior número de mortes e o menor número de mortes no trânsito. Certo? Muito bem. Podemos passar para a próxima? Eu quero os alunos mais investigadores do 5º ano aqui ó, no nosso chat, hein? Os mais investigadores, vamos comigo. Perguntinha C. Esta pesquisa compreende que período? Ela foi realizada em que período? O aluno investigador do 5º ano se prestou atenção no nosso texto lá do comecinho da aula. Já no texto tem o período que compreende essa pesquisa no próprio texto. Mas se olhar aqui o nosso gráfico, também vai encontrar o período. O período é os anos, né? De que ano a que ano? E aí, galera, será que vocês sabem? Qual foi o período que compreende? Ó, a Stephanie respondeu correto. Emily também e a Pro Solange também. Olha só, vou aproveitar que o oráculo aqui, ó, super mostrou de pertinho para a gente ver. O próprio gráfico diz que aqui, ó, foi de 2006 a pesquisa até 2017. Pro, essa pesquisa foi feita em 2020? Não. Essa pesquisa foi feita em 2019? Não, de 2006 a 2017, ok? Vou colocar aqui de 2006 a 2017. Esse é o período que compreende a pesquisa. Ok. Perguntinha D. De 2009 a 2012, houve um aumento ou a diminuição do número de mortes no trânsito? Então, ó, vou fazer missão impossível para o oráculo agora, hein? Oráculo, você consegue focar 2009 a 2012? Só esse pedacinho do nosso gráfico. E aí? De 2009 a 2012? Ah, porque eu quero que a galerinha veja se houve um aumento ou uma diminuição. E aí? Ó, Paloma, Vitória, Ana Clara, isso, ó, Ana Luísa, Procícera, todos os alunos, agora que esse super zoom do oráculo, né? Vamos dizer que o oráculo arrasou dando esse super zoom para ajudar a gente a analisar, né? Todo mundo está dizendo que houve um aumento. Pior que é verdade. Olha aqui. A pergunta é de 2009 a 2012. Então, vamos lá. Nesse período aqui, ó, de 2009, eu vou fazer vou rabiscar, gente. Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Então, me deixa rabiscar. Vamos lá. De 2009 a 2012, houve o quê? Um aumento, né? Então, todos vocês responderam correto. Houve um aumento no número de casos de morte no trânsito. Corretíssimo. E, pessoal, esse movimento que eu estou fazendo aqui ao vivo para vocês é um movimento que vocês têm que fazer em casa, tá? Então, você está lá fazendo uma prova, você está resolvendo uma situação, um problema, você está com o seu livro e precisa realizar uma atividade envolvendo análise de dados, envolvendo gráfico, envolvendo, sei lá, qualquer tipo de gráfico ou até de tabela. Rabisque o gráfico, rabisque a tabela. Não tenha medo de fazer isso. A gente precisa fazer esse movimento para encontrar a resposta correta. Não está errado. Muitos alunos ficam, às vezes, com receio. Eu falo isso pelos meus alunos que ficam com receio. Pode escrever na prova? Pode escrever na prova. Ela é sua, tá? Então, quando você precisa analisar dados em gráficos ou tabelas, rabisque.
faça contas, sabe? Então, eu acho que esse é o movimento mesmo da gente analisar dados. É assim que a gente analisa, é mexendo, é explorando, tá? Que é o que a gente está fazendo hoje, a gente está explorando, tá? Alguma dúvida, galerinha do quinto ano? Tudo certo? Vamos continuar então, porque não acabou, tem mais perguntinha. Olha que legal, todas as perguntinhas usando o mesmo gráfico. Eu não mudei o gráfico, vocês perceberam? Olha quantas coisas a gente consegue descobrir com um mesmo gráfico. Nós já descobrimos qual foi o ano que teve o maior número de mortes, qual foi o ano que teve o menor, qual foi o período que teve um aumento, qual período compreende essa pesquisa. Então, ó, com o mesmo gráfico eu consigo saber várias coisas. Mas vamos continuar? Vamos lá? Pergunta E. Considerando os anos de 2014 e 2015, em qual deles houve menor número de mortes? Vamos primeiro responder essa primeira perguntinha? Mais um desafio para o oráculo. Mostrar 2014 e 2015. Vamos lá. Eu quero que vocês... Ah, arrasou! Então, vamos lá. A perguntinha é sobre 2014 e 2015. Eu quero saber qual deles houve o menor número de mortes. 2014 ou 2015? Como a professora gosta do quê? De rabiscar. Vou rabiscar. Gente, vamos lá. 2014 e 2015, certo? Fiz aqui, né? Delimitei para vocês verem. E aí a pergunta é onde, né? Qual desses anos teve o menor? Vocês acertaram, 2015. A gente consegue saber por vários motivos. Primeiro pela barrinha, porque a barrinha de 2015 está menor. E a gente consegue descobrir também pelo número, né? Pela quantidade, certo? Então eu vou primeiro colocar a primeira parte da resposta aqui no nosso quadro, né? Em qual deles houve o menor número de mortes? Foi em 2015. 2015. Até aí ficou fácil. Mas aí tem a continuação da nossa pergunta, que é assim, quanto a menos? Tá bom, você já encontrou que é 2015. Mas foi quanto a menos? E aí, façam a conta em casa vocês também. E aí só dá para saber fazendo a conta. Ó, a Aliette já fez, inclusive já colocou a resposta. A Stephanie e o Douglas também. A Pro gosta do quê? De provar as coisas para você. Vamos fazer a conta ao vivo. Vamos lá. Comigo, pessoal. Então, se eu sei que 2014 foi o maior, vou anotar o valor de 2014, que foi 44.823, e vou tirar o de 2015, que foi 39.543. Certo? Agora é fácil, né? Vamos fazer a conta aqui juntos. 3 menos 3, pessoal, 0. 2 dá para tirar 4? 2 não dá, a gente vai emprestar. Agora o 2 virou 12 e o 8 virou 7. E aí temos o quê? 8, 12 menos 4, 8, ok? Agora a gente tem 7 para tirar 5. 7 para tirar 5 é 2, fácil. E 4 para tirar 9 não dá, vamos emprestar. Esse vai virar 14 e esse vira 3, certo? 14 para tirar 9 é igual a 5 e 3 para tirar 3 é 0, certo? Então, qual foi a diferença em relação às mortes no acidente de trânsito entre 2014 e 2015? A diferença foi de 5.280, ok? Vamos para a próxima pergunta. Aqui, ó, eu coloquei a conta, mas você pode fazer a conta em casa bonitinho, né? Você pode colocar também só a resposta, tá? Vocês podem organizar da maneira que vocês quiserem. Mas vamos para a pergunta F. Pergunta F. Qual é a fonte desta pesquisa sobre números de mortes em acidentes de trânsito no Brasil? Eu já falei sobre isso, o aluno que estava o quê? Prestando atenção vai saber do que eu estou falando. Qual é a fonte? De onde veio todas essas informações? O Matheus já deu a resposta. Lourenço também.
e a Pro Sandra Regina, que está sempre aqui no nosso chat. Uma Pro super participativa, né? Então, tá aqui a nossa fonte, ó. Vou tentar não rabiscar por cima agora. Fonte Vias Seguras. Essa é a fonte do nosso gráfico, ok? Pro, me responde uma coisa, só tem essa maneira de realizar pesquisas? Não. Existem outras? Sim. Vou mostrar para vocês agora. Vem comigo. Tipos de pesquisa. Existem vários tipos de pesquisa e uma pesquisa ideal para cada coisa que você precisa saber, certo? Então vamos lá. Antes que os dados estatísticos sejam organizados em tabelas, gráficos ou até em textos, precisa o quê? Haver uma pesquisa, né? Precisa se realizar uma pesquisa. Vamos lá. Aqui eu coloquei alguns tipos. Existe a pesquisa científica, por exemplo, que é aquela que abrange todos os tipos de pesquisas que se baseiam em procedimentos científicos, né? Tem a pesquisa quantitativa, que ela é um método que foca em coletar informações quantificáveis e utiliza formulários daqueles de múltipla escolha, sabe? Que você escolhe A, B ou C. Então, esse é o quantitativo. Existe também a pesquisa qualitativa. O nome é bem parecido, né? Essa analisa informações de qualidade. São pesquisas que são menos rígidas, né? E normalmente tem espaço para respostas subjetivas. O que seria essa? Essas qualitativas é aquela... Sabe quando você liga desses serviços assim, por telefone e fala, realize a pesquisa ao final do atendimento, dê uma nota de 1 a 10. Então, essa é a qualitativa. Eles querem saber se você gostou do atendimento ou não. Pro, existem outros tipos de pesquisa? Vários. Aqui eu coloquei os que a gente mais utiliza e mais verifica no nosso cotidiano. Mas, ó, vou falar aqui para vocês só alguns que a gente tem que não estão aqui, ó. Só alguns. Existe a pesquisa básica, existe a pesquisa aplicada, existe a pesquisa descritiva, que é aquela que você tem que descrever algo, existe a pesquisa exploratória, a pesquisa documental, pesquisa experimental e temos a pesquisa explicativa. Ufa, olha o tanto de pesquisa que existe. Então, para cada produto, digamos, ou serviço, tem a pesquisa ideal, que é realizada por alguém e depois eles organizam todos os dados dessa pesquisa em tabelas ou gráficos, para ficar mais fácil para você visualizar essas informações, para você conseguir enxergar do jeito que a gente fez hoje. Se todas essas informações sobre o número de mortos fossem num texto, ia ser fácil ou não? Diz para mim aí. Ia ser fácil identificar todas essas informações? E aí? Ia ser muito mais difícil. Num gráfico fica muito mais fácil, né? O Douglas falou, não, é muito mais difícil. Galerinha, vamos lá. Sugestão de atividade do dia, tá? Vamos lá para a nossa sugestão? Essa imagem também está no EMAI. O gráfico de linhas, que é esse abaixo, mostra o consumo de energia em uma residência no período de 1 ano. Aí eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Só que essa perguntinha, ela não tem certo ou errado. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Pensem. Discutam com alguém, discuta com a Pro de vocês, discuta com alguém em casa. Descubra qual será o provável motivo do aumento de energia nos meses de junho ou julho. Eu posso dizer para vocês que aqui, ó, rapidamente eu consigo pensar em 2 motivos. Rapidamente. Por que será que a conta de energia aumenta em junho e julho? Eu sei. Será que você sabe? Pensa aí. Lembrando que os gráficos dessa aula vocês encontram no EMAI. Olha aqui a Lininha, olha o recado da Lininha aqui do lado. É a Lininha que está dando a dica, certo? Então, se quiser dar uma olhadinha nos gráficos mais de pertinho, pode olhar o EMAI, ok? Tem gente já dando a resposta certa no chat, adorei. E, por fim, você pode avaliar a nossa aula
pelo QR Code e pelo link. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vê-los logo, logo. Beijão. Tchau, tchau.